O Feng Shui é uma arte milenar que foi criada observando a natureza. Então, desde 4.000 anos atrás, quando foi o início do Feng Shui, as pessoas, os chineses em questão, observavam qual era a reação das plantações dependendo do ambiente que eles plantavam. Em determinados terrenos, a plantação ficava exuberante, em outras, nem tanto. Isso também acontecia com as moradias. Em determinados lugares, as pessoas que moravam nos arredores de certas regiões, elas conseguiam ser mais prósperas do que outras que moravam em outras regiões. Inclusive, essas regiões determinavam a prosperidade de toda uma comunidade. E devido a isto, observando tudo o que acontecia ao redor, o vento como passava, o rio com as águas, como elas passavam pelos leitos, o que fazia aquela região prosperar ou não, foi se elencando determinadas coisas que poderiam então auxiliar para a construção das próximas moradias, para que aquelas comunidades, aquelas pessoas que iriam morar lá, pudessem ter mais prosperidade. E desde então isso vem sendo utilizado até os dias atuais. Então no vídeo de hoje eu vou te contar como podemos ter uma casa minimalista utilizando também o Feng Shui. Caso você goste desse tipo de assunto e queira que eu crie mais conteúdos como este, basta escrever Vida Leve nos comentários que eu saberei e estarei produzindo para você, ok? Olá, tudo bem com você? Eu sou Roberto Kirizawa e, como você sabe, eu escolhi o minimalismo como meu estilo de vida. Hoje eu vou explicar para você como podemos utilizar o Feng Shui em uma casa minimalista para atrair mais prosperidade para a sua vida. Traduzindo o Feng Shui ao pé da letra, seria vento e água. A ideia é fazer com que os fluidos de energia, porque o vento e a água representam esses fluidos na natureza. Então, é atrair esses fluidos para dentro dos ambientes da sua casa e que esses fluidos bons consigam passar e trazer toda a prosperidade que a natureza, o universo tem para dentro dos seus ambientes. E então, dessa forma, você consiga prosperar nas mais diversas áreas da sua vida. E hoje eu estou fazendo esse vídeo sobre Feng Shui e minimalismo porque muitos dos inscritos escreveram nos comentários que gostaria de saber um pouco mais sobre como fazer isso, Como utilizar o Feng Shui e o minimalismo ao mesmo tempo para que você consiga ganhar o melhor dos dois mundos. E o interessante é que muitas coisas, muitos conceitos que estão no Feng Shui estão diretamente ligados ao minimalismo. Então, uma coisa puxa a outra. Dá para fazer uma casa minimalista utilizando vários conceitos do Feng Shui e então somar e potencializar os benefícios desses dois mundos. Uma coisa que você tem que entender é que o Feng Shui, por ser muito antigo, acabou sendo ramificado ao longo do tempo em várias escolas. Cada uma tem determinadas características, mas no final das contas, todas elas têm um conceito básico, que é harmonizar os ambientes da sua casa para conseguir atrair a prosperidade. Este é o conceito básico em que todas as escolas, no final das contas, acabam tendo como objetivo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, em ver o minimalismo de uma forma totalmente diferente, já curte o vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho para me ajudar a espalhar a mensagem. Pelo Feng Shui, os chineses acreditam que a casa é reflexo dos proprietários, ou pelo menos das pessoas que moram lá. Então, se você vê uma casa bagunçada, suja, desorganizada, você tende a achar que essa pessoa está sim por dentro, no seu interior, na sua mentalidade. Ela pode estar perdida, sem saber o que fazer, qual caminho seguir, desmotivada. Então, isso se reflete no ambiente da casa. E também a gente tem que entender que o inverso é verdadeiro. Se você tem uma casa assim, você também absorve a energia e também o visual que isso emana para o seu subconsciente, fazendo com que você fique nesse estado de energia, nesse estado de vibração. Então é uma coisa que vai e volta.
Se você mexer em um desses componentes, você pode alterar o outro. Ou seja, se você conseguir mudar a sua mentalidade, você vai, por consequência, agir sobre o ambiente e melhorar ele. E também o inverso, quando você arruma todo o ambiente, organiza e limpa, faz com que sinta-se mais leve e também faça a sua mente ficar mais organizada para que você consiga prosperar melhor na sua vida. O primeiro ponto que eu quero levantar aqui é que no Feng Shui coloca-se como primordial eliminar tudo que não é usado, tudo que está muito tempo parado, porque isso acumula energia estagnada, que no Feng Shui chama-se de Chá, energia Chá, que é aquela energia densa, energia que está parada. Então, isso é representado através desses elementos, coisas que não se usa, coisas que estão muito tempo paradas. E o legal é que no minimalismo a gente vê isso de uma outra forma, mas também usando os mesmos conceitos de que deve-se fazer o destralhamento, ou seja, também coisas que não estão sendo usadas, coisas que estão muito tempo paradas, devem sair de casa, devem ser destralhadas. É muito legal que esses dois conceitos acabam se unindo e praticamente tendo a mesma ideia. Isso é uma coisa que eu acho muito legal, que é um conceito primordial em ambos os mundos e estão totalmente alinhados, né? Pode até se dizer que estão conectados ali. Inclusive no Feng Shui, nesse item de se eliminar as coisas, fala-se para se fazer uma limpeza periódica. Eu percebo, agora que estou morando aqui por um tempo no Japão, que na cultura asiática, pelo menos aqui no Japão, existe aquele conceito de pelo menos uma vez ao ano fazer aquela geralzona mesmo na casa. Então é tradicional, antes da virada do ano, para receber o ano novo, né, com bons ares, fazer aquela limpa, sabe? É aquela limpa de lavar, esfregar, tirar tudo que não usa, limpar tudo e então deixar a casa um brinco para poder receber o ano que chega. Isso daí eu acho que tem muito a ver com essa cultura dos chineses, porque a cultura dos chineses, eles abrangeram muito a Ásia. E é claro que esse tipo de ação é totalmente bem-vinda para uma casa minimalista, né? Afinal de contas, assim, uma casa limpa, uma casa sem tralhas, é exatamente isso que se prega para ter o minimalismo ali dentro de casa. O segundo conceito que é muito pregado no Feng Shui é que cada coisa tem que ter utilidade na sua vida. E que essa coisa também deve ter o seu lugar próprio para guardar, para ficar. Então, por exemplo, você tem 2 panelas de pressão, mas só usa uma. A outra, ela não estava tão boa, você comprou uma nova, está usando sua nova e a velha está ali no canto. Essa velha tem que ser descartada, né? E pelo conceito do minimalismo, o que é? É a mesma coisa. Você tem que destralhar, tem que desapegar das coisas que não estão sendo usadas. Você comprou uma coisa nova, a coisa antiga tem que sair de casa, tem que desapegar, tem que vender ou tem que doar ou mesmo colocar no lixo. Você tem que dar um destino, uma direção para aquilo que não está sendo usado. E como eu disse em alguns vídeos sobre destralhe visual, é que as coisas têm que ter o seu lugar. Se elas não têm o seu lugar, provavelmente são coisas que são propensas a serem destralhadas, desapegadas. E mais uma vez, esses dois mundos se conversam muito bem nesse conceito. Um terceiro item que o Feng Shui prega é que os sapatos não devem ficar embaixo da cama, porque eles trazem muita energia densa. Aliás, é aconselhável ter um porta-sapatos ali no hall de entrada, onde você, ao chegar da rua, coloca os sapatos ali, troca para uma pantufa, para uma sandália, para um chinelo que você use só dentro de casa. Isso daí é bem interessante, porque muitos minimalistas já estão fazendo isso por questões de higiene, por questões de praticidade, por questão de limpeza, né? Facilitar na limpeza da casa. Então acaba que, mais uma vez, esses dois mundos estão se conversando muito bem. Eu, inclusive, por morar no Japão, isso é tradicional. Nós temos na entrada, no hall de entrada, que chamamos de Genkan,
o local para colocar os sapatos assim que chegamos da rua, e então trocamos pelo que eles chamam aqui de suripa, que seria meio que um sapato, uma pantufa para usar dentro de casa. E eu acho bacana porque realmente a gente percebe que as casas acabam sujando menos. Inclusive no meu vídeo sobre destralhe visual eu também coloquei isso, né, falando sobre essa tendência dos minimalistas por estarem fazendo isso. Um quarto item que é bastante comentado também pelos conceitos do Feng Shui é que a casa deve ter uma boa iluminação. O ideal é ter janelas grandes para deixar a luz do sol entrar, principalmente a luz da manhã. Essa é a melhor iluminação que nós podemos ter. Ela traz muita energia boa, ou seja, os ambientes têm que estar sempre bem iluminados. Se não conseguimos através de janelas, que seja através da iluminação artificial, né, das lâmpadas mesmo. Mas o ambiente não pode ficar aquele ambiente escuro, sabe? Aquele ambiente, aquela penumbra. Agora, você tem que entender bem que o que eu estou falando é bem diferente de querer ter um ambiente aconchegante. Por exemplo, no final do dia, você quer aquele ambiente meio escurinho para poder assistir um seriado. Não é isso que eu estou falando. Mas durante o dia, a casa deve receber iluminação. Uma casa clara, iluminada, ela fica mais ampla, ela fica até mais gostosa, mais leve, né? E o interessante é que no minimalismo a cor branca é o que prevalece nas paredes, fazendo com que os ambientes fiquem mais claros, mais amplos. Inclusive a decoração que nós chamamos de escandinava e também agora a japandi é que estão na moda aí para os minimalistas. É essas tendências que eles estão seguindo para deixar suas casas um pouco mais iluminadas, um pouco mais claras e aconchegantes. Inclusive, se vocês quiserem que eu fale sobre esse tipo de decoração, a escandinava e a japandi, coloquem nos comentários aí para mim, que se tiver solicitação, eu crio esse conteúdo para vocês também. E o quinto item que também é muito utilizado no Feng Shui são as plantas. As plantas são consideradas como filtros energéticos, atraem bons fluidos. Inclusive, ajudam a equilibrar a energia do ambiente. E no minimalismo, como eu já falei em vários vídeos sobre destralhamento visual, aquele que você faz aquela organização para a casa ficar visualmente mais bonita, mais aconchegante, mais leve, eu também falo de plantas e falo o quê? Falo que elas são uma ótima opção para você usar como decoração. Portanto, é mais um ponto em que tanto o Feng Shui como o minimalismo seguem a mesma linha. E como vocês conseguem perceber, muita coisa do Feng Shui também é usado e pregado no minimalismo. E dessa forma você consegue ter uma casa minimalista utilizando também os conceitos do Feng Shui. Ou seja, uma casa leve, bonita, organizada, atraindo paz, alegria, harmonia, felicidade e prosperidade na sua vida. E é claro que nem tudo que se prega no Feng Shui estão diretamente ligadas aos conceitos do minimalismo. Tem certas coisas que a gente teria que fazer certas adaptações para conseguir fazer com que uma casa minimalista conseguisse ficar 100% dentro dos conceitos do Feng Shui, mas nada que seja muito agravante. Inclusive, se vocês quiserem que eu continue me aprofundando sobre Feng Shui numa casa minimalista, coloquem nos comentários Feng Shui, que eu vou saber, então vou estar fazendo, por exemplo, vídeos específicos para cada ambiente. O que vocês acham? Escreve Feng Shui para eu saber. E você pode me encontrar nas mais diversas redes sociais, no meu blog, no Instagram, no podcast, Facebook, inclusive no YouTube. Basta procurar por Quando Menos é Mais. E se você achou que este conteúdo teve valor para você e pode ajudar alguém que você conheça, compartilhe como demonstração de carinho. Muito obrigado e até a próxima!